todos. Eu sou Caroline Souza, faço parte do time de marketing com foco em inteligência de mercado aqui na Vogler. E hoje, junto com a Ana Lúcia, nós vamos falar um pouco sobre formulações à base de queijo. Queria lembrar que ao longo de toda a nossa apresentação, o nosso chat ficará aberto para que vocês, nossos ouvintes, possam interagir com a gente, mandar suas perguntas e no final dessa sessão a gente vai responder todas elas, tá bom? Bom, então para iniciar, falando um pouco sobre a história da Vogler, a Vogler está no mercado de alimentos e bebidas há mais de 30 anos, são 32 anos, e a Vogler nasceu com esse compromisso de atender a essa indústria, né? Claro que com o passar do tempo, hoje nós temos vários outros segmentos que estão presentes entre os nossos clientes, mas o compromisso inicial da Vogler foi esse, né? E aí, ao longo de todos esses anos, acompanhando as mudanças de mercado, mas sempre com esse compromisso em ter a regularidade dos ingredientes para os nossos clientes. E aqui nós temos uma evolução do nosso logotipo para mostrar como a Vogler mantém as suas raízes, né? Então, aqui as cores vocês podem perceber que permanecem sempre as mesmas, mas é uma empresa que busca sempre se renovar. Então, a gente mantém aí a tradição, mas sempre atento às novidades de mercado. Os nossos valores, então, hoje a missão da Vogler é ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores, nos nossos produtos e serviços oferecidos através de relações saudáveis, confiáveis e duradouras. E a nossa visão, que é ser reconhecida como uma empresa confiável e ética, que cresce constantemente de forma sustentável e eficiente, servindo o nosso tripé, mais uma vez, de colaboradores, clientes e fornecedores. E aqui alguns dados, né, ao longo desses 32 anos que a Vogler já atua fielmente no mercado de alimentos e bebidas, hoje nós temos um amplo portfólio de ingredientes, tanto os universais quanto as especialidades, o nosso porte de mais de 150 colaboradores e mais de 10 mil metros quadrados de área total. A nossa equipe comercial e técnica aqui é muito integrada para levar soluções de forma proativa para os nossos clientes e mantendo essa distribuição rápida e eficiente com o nosso estoque local aqui em São Bernardo do Campo e capacidade logística para todo o Brasil e para exportações também. A confiabilidade, que é garantida através das nossas auditorias constantes na nossa produção, qualidade e as auditorias financeiras também. E ao lado nós temos alguns selos que contam um pouco dessa história da Vogler também, né? O primeiro deles é um selo da revista Exame, um ranking de empresas que mais crescem no Brasil, onde a Vogler apareceu algumas vezes. E o segundo são selos de uma das revistas do nosso segmento, Aditivos e Ingredientes, que faz anualmente uma pesquisa com a indústria de alimentos e bebidas para entender quem são os melhores fornecedores e distribuidores de ingredientes. E a Vogler tem ficado aí por muitos anos em primeiro lugar ou entre os melhores. As nossas certificações, hoje nós temos a FSSC 22000 para a Vogler Systems, que é a nossa divisão de misturas sinérgicas, e essa é uma certificação que garante a segurança de alimentos, né? Então, que certifica que a Vogler, nos seus processos, está cumprindo aí tudo que é desejado para a segurança de alimentos. E a segunda certificação, a Vogler é um operador econômico autorizado. Isso significa que a gente consegue ter uma agilidade maior nos nossos processos logísticos, então, para que os ingredientes, né, e as importações cheguem mais rápido para nós e, consequentemente, para os nossos clientes também. E aí, falando um pouco das divisões de negócio que nós temos aqui na Vogler, a primeira delas, que é a de Food Ingredients, são aqueles ingredientes que a indústria já conhece. Então, os aromas, os corantes, os edulcorantes, mas aqui sempre aliado à nossa regularidade e à qualidade com as nossas parcerias que estão espalhadas aí por todo o mundo. A nossa divisão de aromas, então nós temos hoje os aromas doces, salgados, naturais, os idênticos e os artificiais que funcionam para diversas aplicações. E a nossa linha certificada por segurança de alimentos,
que é a linha Vogler Systems, onde a gente leva misturas de ingredientes e aplicações tecnológicas que vão garantir alguma solução para os nossos clientes, seja uma otimização de estoque, uma redução em alguma etapa de processo, enfim, algum benefício para os nossos clientes. E essa é uma divisão que nos dá a oportunidade de desenvolver produtos a quatro mãos, junto com os nossos clientes. E aí, antes de passar a palavra para a Ana Lúcia, eu gostaria de citar esse estudo, que está muito relacionado aí ao ingrediente que nós vamos falar hoje, que são os queijos em pó. E esse aqui é um estudo que foi realizado pela Kerry, que inclusive são os nossos parceiros nesse ingrediente e em outros ingredientes também. E aqui a gente tem duas tabelas que nós extraímos do Kerry Taste Charts. Esse é um estudo que foi feito pela Kerry para monitorar quais são as tendências de sabores aqui no Brasil nos últimos 5 anos e que tem tendência a crescer também nos próximos anos, né? E na edição de 2022, a gente tem aqui as tabelas para snacks salgados e para refeições e molhos salgados, né, também. E aqui a gente coloquei em destaque alguns dos queijos que nós vamos falar hoje, né? Então, são sabores que realmente eles são considerados mainstream, ou seja, são muito bem aceitos pelo consumidor e que são sabores de mussarela, provolone, cream cheese e parmesão. Bom, e com essa informação, eu gostaria de passar a palavra para a Ana Lúcia, que é gerente de P&D aqui no nosso CTV, o Centro Tecnológico Vogler, para falar um pouco mais desse ingrediente, quais são as características dos nossos queijos em pó. Ana, fica à vontade. Olá, eu sou a Ana Lúcia, trabalho no Centro Tecnológico da Vogler. O meu trabalho ele tem um foco com inovações, com novos ingredientes dentro do nosso portfólio e também com desenvolvimento das nossas soluções integradas. E temos aqui uma novidade para apresentar para o mercado. Já estamos trabalhando com a nossa linha de queijos em pó. Essa linha de queijos em pó, ela é do nosso parceiro Kerry, e hoje a gente vai apresentar um pouquinho quais são as vantagens tecnológicas e quais são as inovações que a gente consegue desenvolver a partir dessa linha de queijos em pó. Bom, então, na nossa agenda desse nosso webinar, vamos falar um pouquinho dessa linha de queijos, como esses queijos em pó são produzidos, quais são as denominações que a gente pode utilizar na rotulagem e alguns exemplos de aplicações que a gente já fez aqui no nosso centro tecnológico. E depois a Carol vai nos trazer também alguns produtos que a gente já, que o mercado já produz com esse tipo de ingrediente. Então, vamos lá, a nossa linha X-Ray, do nosso parceiro Kerry. Bom, o que é um queijo em pó? Tá? Então, o queijo em pó nada mais é que um produto produzido a partir do quê? Do queijo, tá? De uma massa branca fermentada, né? Então, imagina ter uma massa branca fermentada, como é que eu vou incluir esse produto com as características de um queijo tipo mussarela, um queijo provolone, um queijo, enfim, um queijo que tenha características sensoriais distintas. A linha de queijo em pó, ela é feita da seguinte forma, Eu parto, a minha matéria-prima é queijo, porque a gente está falando de queijo em pó, e esse queijo, ele é produzido, ele é modificado, com o uso de sais fundentes, com os fosfatos, que é o mesmo processo que é utilizado para a produção, de um queijo provolone, de um queijo mussarela, de um queijo parmesão. É o mesmo processo, tá? Esse produto, esse queijo, ele é adicionado de um saborizante, de um aroma, para caracterizar o tipo de queijo em pó que a gente, deseja, obter, ou seja, um aroma de mussarela, ou de provolone, ou de parmesão, Então, a gente tem o queijo, massa branca, passa pelo processo, de modificação dessa textura através desses sais fundentes, que são os fosfatos, é adicionado do aroma, característico do queijo que eu consigo obter, aí passa por um processo do quê? De pasteurização. Então, aqui a gente falou bastante de segurança alimentar, a Vogler preza
a questão da segurança, temos até uma certificação aí para a nossa linha de produção. Então, a primeira etapa é a pasteurização. Então, a gente vai eliminar, né, os contaminantes que são naturais ou que, porventura, possam aparecer durante esse processo aqui, né, de modificação dessa textura, dessa massa branca fermentada. E aí temos aí uma seguinte etapa, que é uma secagem por spray dryer, onde a gente vai secar e eliminar, né, reduzir a umidade desse queijo, tá? E aí a gente tem a linha X-Frame queijo em pó, né, com diversas aí características, né, o tipo mussarela, provolone, parmesão. Então, todo esse processo, né, que é a produção do queijo em pó a partir de uma massa branca, de um queijo, né, fermentado, é um processo que vai promover, né, a eliminação praticamente total desse queijo. Então, obtemos um queijo em pó, e aqui a gente já tem o primeiro benefício, né, que é um alimento, um queijo seguro, tanto para o armazenamento quanto para a inclusão no produto que eu estou desenvolvendo. Vamos contar mais um pouquinho de como que é a formulação final desse queijo. Bom, como a gente está falando de um produto em pó, a gente fala de um produto bastante estável. Estável em todos os aspectos, né? Porque quando a gente elimina a água de um produto, a gente reduz, né, as reações que ocorrem, né, no queijo devido à presença de água, reações de oxidação, né, reações que vão alterando o sabor desse queijo ao longo do shelf life. O queijo em pó tem essa estabilidade devido à baixa umidade, e a gente fala também de segurança microbiológica, como eu comentei, né? A gente está falando de um pó, de um produto com uma atividade de água muito baixa, então é uma segurança, né, que é tanto para o ingrediente quando ele está sendo armazenado, né, na nossa fábrica, quanto no produto onde será aplicado. Então, imagine um produto, né, o que é mais seguro, eu colocar um queijo em pó ou eu colocar uma mussarela in natura, né? Então, essa é a pergunta. Então, dependendo da aplicação, uma sopa em pó, a gente vai discutir algumas aplicações, o uso do queijo em pó, ele se justifica sim, não só no manuseio, no armazenamento, como no produto final aplicado. Tá? E facilidade de armazenamento, porque eu não estou armazenando água, o produto é seco, é em pó. Né? E não preciso de uma cadeia de frio para armazenar, né? Nem na logística, nem no transporte, tá? E nem também no armazenamento. A gente está falando aí também de redução de custo e não só facilidade de armazenamento. Eu não necessito de refrigeração, que é característico aí, né, de alguns queijos, né? Alguns queijos necessitam de refrigeração para manter aí a estabilidade microbiológica e segurança alimentar. É um produto sem conservantes. Né? A gente sabe que existem alguns queijos, por exemplo, um queijo ralado, né? Que é um queijo ralado, é um queijo que a gente usa e compra, né, para uso doméstico, mas lembra que o queijo ralado ele tem conservante, ele pode conter uma rapamicina, porque ele também tem aí alguma umidade. Então, esse queijo em pó não tem conservante. Tá? Isso não necessita de conservante, isso é bastante interessante. Quando a gente pensa, né, num produto que é mais, atende mais aí aos requisitos aí desse consumidor que não quer um conservante aí, né, no produto, né, que vai ser utilizado em suas formulações. É queijo, tá? Então, a gente está falando de queijo em pó, reconhecido pelo mapa, né, do ponto de vista regulatório, é queijo, tá? Não é um análogo de queijo, não é um substituto de queijo, a gente está falando de queijo, mas queijo em pó. Tá? Ele tem um bom balanço de proteínas, gorduras e do aroma que ele confere. Então, a gente também não está falando de algo que imita o queijo, é queijo em pó. E, portanto, vocês vão ver quando eu apresentar as informações nutricionais, ele contém um bom balanço, tá? De proteína, de gordura, tá? E também a questão aromática, né? Que vocês vão conhecer pedindo uma amostra para a gente, para fazer esse teste de aplicação.
Ele melhora o corpo, sim. Se a gente, depois eu vou fazer um comparativo com os aromas, né, que podem ser utilizados em formulações que lembram queijo, né, mas como ele é um queijo em pó, né, ele é queijo, então a gente tem uma dosagem um pouquinho mais macro, comparativamente com o aroma. Então a gente acaba conferindo o corpo e entregando também gordura e proteína, que é bem interessante aí para uma formulação. E ele pode ser declarado, porque é, né, como queijo em pó na rotulagem. Essa declaração como queijo em pó na rotulagem é bem interessante, porque o consumidor identifica, né, que o alimento, né, o produto que ele está consumindo realmente tem queijo, né? Os aromas, eles são bem importantes para a gente padronizar o sabor de um produto. São importantes, mas um alimento onde a gente queira dar uma identidade de queijo, é bastante importante que ele contenha queijo. Mesmo porque, para a gente colocar a foto do queijo, né, no rótulo, né, a gente precisa ter o queijo. Né? E a gente sabe que o consumidor também é muito visual. Né? Então, se ele ver algo sabor queijo e não ver a foto do queijo, talvez ele não tenha uma identificação e não tenha a vontade, né, a curiosidade em comprar e consumir aquele produto. Se ele vê a foto do queijo, né, porque o produto tem queijo em pó, então ele tem identificação, né, melhor, mais rápida e pode aí até promover aí uma compra e um consumo, né, mais importante. Bom, então vamos comparar, né, vamos fazer a comparação. Nós técnicos temos o poder de decisão, né, do que usar nas nossas formulações. Nós vamos fazer um comparativo, o que seria uma formulação com queijo em pó, só queijo em pó, e uma formulação só com aroma. O queijo em pó, tá, da nossa linha X-Treme, ele é declarado como queijo em pó. Tá? O aroma é declarado como aroma. Tá? Eu posso ter um produto com queijo em pó e aroma. Tá? Mas se eu só usar aroma, eu vou declarar só aroma e não declaro queijo. Tá? Então, esse rótulo é mais interessante, além de todos os benefícios sensoriais aí, né, do corpo, da gordura e da proteína que eu vou incluir na minha formulação. O queijo em pó, ele deve conter, no mínimo, 70% de bases lácteas, né? O aroma, ele contém menos que 50% de bases lácteas. Isso é uma característica. Tá? O nosso queijo em pó, ele tem registro em MAPA, ou seja, é aprovado, né, pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, é um produto aprovado como queijo em pó. Tá? Os aromas não têm um registro, não tem uma validação, né? Não é necessário, porque é simplesmente um aroma. Tá? E aqui, né, nesse caso, a gente fica impossibilitado de colocar aquela foto de que o queijo está no meu produto. Tá? O queijo em pó, ele confere corpo, como eu comentei, né? Ele entrega gordura, entrega proteína, né? E um aroma em condimento, ele até pode entregar corpo, né? Se é um aroma em pó, um condimento, com veículo maltodextrina e sal, né? Mas ele até pode entregar, né? Eu posso até desenhar um aroma em condimento, colocando uma proteína, um lipídio, uma gordura, só que em geral, quando eu comparo um aroma com o queijo em pó, em geral, eu posso também conferir alguns residuais, né, sensoriais, que não são característicos, né? Alguns residuais dos veículos utilizados, né, do solvente utilizado, quando a gente fala de um aroma líquido. Então, eu posso conferir algo mais que não é característico de queijo, né, mas que estará presente, né, no meu produto. A dosagem do queijo em pó, obviamente, é uma dosagem mais alta, né? Essa é uma dosagem que a gente sugere, tá? Sugestiva, de 5% a 8%, tá? Obviamente que é maior, porque a gente está falando da matriz queijo, né? Comparativamente com o aroma, que deve ser de 2%, 5%, vai depender aí do aroma. Os aromas líquidos, por exemplo, a dosagem é menor, a gente está de 0,1, 0,2%. Então, aqui a gente, aquele corpo que ele poderia entregar, a gente nem compara aqui com o queijo em pó. Tem bastante informação aqui, a gente depois no final fica aí aberta a discussões. Vou passar cada um dos tipos que a gente está promovendo, né?
O primeiro seria o X-Treme 6003, que é um queijo em pó, né, que seria sabor queijo mussarela. Tá? Ele contém o queijo, como eu comentei, ele tem como fonte de lipídios manteiga, que é uma gordura de origem láctea, tem leite em pó integral, tem o veículo maltodestrina, que é uma condição tecnológica para secagem, spray dryer, que é um veículo tecnológico. Ele tem um pouco de sal, para dar característica aí da mussarela. Tem extrato de levedura, olha que coisa legal, bacana, né? O extrato de levedura entrando para realçar esse sabor de queijo. E a gente sabe que o extrato de levedura é um ingrediente bem bacana, né? Rico em vitaminas, né? Tem um aroma para conferir a característica da mussarela, tá? E o que ele tem aí, né? De diferente, né? Obviamente, como ele é um queijo, tá? Ele tem o alerta, né, para os alérgicos, né, que ele contém derivados de leite, né, porque é um queijo. Então, isso é algo que é característico, né, e também a questão aqui da lactose, né, porque é queijo, né, então, enfim, então isso é previsto, né, nesses queijos em pó. Aí, seguindo, a gente tem o 6005, que é o parmesão. Esse é um produto bem bacana, sensacional, um produto que nós gostamos muito, né? Ele vai muito bem em formulações onde a gente queira lembrar o parmesão, obviamente, mas ele vai muito bem, por exemplo, né, total ou parcialmente numa formulação de pão de queijo, né? Esse toque de parmesão entrando numa formulação de pão de queijo, olha só, ele traz uma característica muito importante. Toda essa linha X-Treme de queijo em pó, né, eu vou repassar aqui as telas, elas se repetem. Então, vocês vão reparar que todas elas têm extrato de levedura, que ele é um realçador bem interessante, tá? É um realçador de sabor, é um ingrediente que confere saudabilidade, e esse queijo ele acaba não tendo uma quantidade de sal tão alta, porque o extrato de levedura ele é um realçador de sabor. Então, comparativamente a um condimento em pó, exceto se esse condimento levar extrato de levedura, né, ele é um produto bem interessante, né, e tem uma composição nutricional aí muito boa, muito atrativa. Bom, o 6007 é o nosso provolone, né? Aí, se vocês observarem, né, a composição é a mesma, é o queijo, a manteiga, né? A gente tem o leite, o extrato de levedura, né? E aí o aroma que vai dar a característica a esse queijo. Bom, e tem mais o 6011. Esse aqui é bem legal, gente. Esse daqui, ele é um queijo em pó, sabor queijo tipo cream cheese. Esse queijo é sensacional. Ele tem uma nota bastante fresca, tá? Tem uma nota bastante fresca no final, que é aquela nota láctica, né? Fermentada do cream cheese. Ele contém na composição, diferentemente das outras apresentações, ácido lático, tá? Que o ácido lático é o ácido que é produzido aí na fermentação, né? Do cream cheese, do queijo tipo cream cheese. Então, ele tem uma característica muito semelhante, exceto que é pó, né? Não é o cream cheese, aquele cream cheese espalhado, né? Mas imagina, eu vou desenvolver uma formulação onde eu queira colocar foto cream cheese, eu queira dar uma característica do cream cheese, né? Uma sobremesa, por exemplo, né? Uma torta aí, né? Que leve cream cheese, né? Eu não preciso ter uma geladeira, uma cadeia de frio e guardar o cream cheese, eu posso usar a versão pó. É bem interessante, é só vocês degustando e aplicando em suas formulações, aí brincando um pouquinho com essa linha, para entender o quanto isso traz notas sensoriais e experiências sensoriais bem importantes, sem a gente precisar colocar aquele queijo dentro da nossa formulação e sem aquele queijo in natura, né? E com umidade, enfim, né? Então a gente tem uma facilidade enorme. Falando, eu comentei sobre que eles entregam proteína
e que eles entregam lipídios, né? Então, a gente tem aqui no parmesão de 38% a 42% de lipídios, olha que produto rico, tá? E 22% de proteína. Então, a proteína, ela ajuda aí, né? A dar corpo, na percepção, né? Dessa questão mais de sensorialidade, quando aplicado. O provolone, ele tem 60% de gordura e 22%, isso entrega bem aquela, né, aquela coisa, né, da gordura, dos lipídios presentes no provolone. O cream cheese, ele tem 60% e 25,5%, né, mais ou menos. São informações de especificação, tá? E a mussarela, 60% e 22%, tá? E todos eles têm a cor também do queijo, né? Cor e o sabor do queijo. Aqui, novamente, eu vou lembrar o armazenamento em temperatura ambiente. Isso daí é uma facilidade, é uma dor de cabeça que a gente tira da frente. A questão até de análise de recebimento de um produto, de um queijo, quando a gente opta por um queijo em pó. Então, a questão da segurança. E lembrando que o shelf life desse produto em temperatura ambiente é de 270 dias. Então, até a questão, né, da gestão do ingrediente, da compra, da gestão de estoque, ela é melhor, né, porque eu tenho 270 dias de shelf life em temperatura ambiente. Me entrega a cor também e o sabor do queijo. Tem muita facilidade e a gente precisa ter um olhar aí, quando a gente fala em segurança alimentar, bem importante. Aqui eu já estou vendo aqui algumas perguntas, tá? Fizemos sim alguns testes, sim, tá? E aqui é uma formulação de pão de queijo orientativa, tá? Onde a gente substituiu aí parcialmente o pão de queijo, foi um teste que a gente fez, tá? E substituir parcialmente o pão de queijo, o queijo aí do pão de queijo, e aí a gente conseguiu uma resposta bem, assim, uma análise aí às cegas, não teve diferença sensorial, né? Nenhuma. A gente não fez um estudo de análise sensorial, mas a gente simplesmente fez e apresentou aqui para a nossa área comercial. E, assim, ninguém percebeu, todo mundo achou que tinha uma bandeja com pão de queijo e outra bandeja com mais pão de queijo, né? E eu, particularmente, não sei se talvez devido à presença do extrato de levedura no queijo em pó, eu percebi que existe uma vontade de consumo um pouquinho maior, como se a questão das papilhas gustativas, né, enfim, incentivasse o consumo. Pão de queijo é uma coisa muito gostosa, né? Então, assim, é possível, eu vou comentar no final, mas vou antecipar. Sim, é muito interessante quando a gente fala dessas misturas para preparo de pão de queijo, né, onde eu não consigo colocar o queijo, a dona de casa vai ter que colocar o queijo, e dependendo do queijo que ela colocar, ela vai ter resultados diferentes, né? Então, isso aqui é muito importante, né? Com uma inclusão pequena aí do queijo em pó, a gente consegue entregar o pão de queijo desenhado. A dona de casa sempre vai ter a mesma resposta. E do ponto de vista industrial também é possível, sim, fazer um pão de queijo com 100% aí da substância de queijo. Aí vale fazer o teste, dependendo do queijo que já é utilizado, da característica, e usar algum parmesão ou uma combinação aqui de queijos, ou mussarela com parmesão. Cada empresa tem um padrão de identidade aí da sua formulação. Aqui um exemplo bem interessante, né, onde a gente vai conseguir colocar lá na minha embalagem foto de um queijo, né, que seria aí o recheio, né, para um biscoito salgado, né? Então vamos pensar em um recheio, um biscoito, né? Isso aqui eu estou falando de snack salgadinho, a gente pode colocar na massa também, porque eu estou falando do recheio. Aqui é um exemplo de formulação, onde a gente, salgado, tá? Onde eu tenho aqui uma gordura nossa de palma, tá? Do nosso parceiro da cá. E a gente combina aqui com maltodestrina, aqui o nosso permeável, o Biolac, né? Como fonte de sólidos. A gente pode enriquecer essa formulação
colocando uma fibra solúvel de milho, tem essa opção, né? Aqui um amido pregel, um pouquinho de sal, a lecitina, que é o nosso agente tecnológico, para promover aí essa mistura e a gente conseguir trabalhar com esse recheio. E aqui eu tenho a alternativa que a gente testou, ou usar um condimento, ou usar o queijo em pó. Vocês lembram que eu comentei que, em geral, né, a dosagem equivalente de 5% de queijo em pó, em geral, depende do condimento, tá? 2% se for um aroma líquido, aqui a gente está falando de 0,2%. Tá? E aqui é um produto muito mais rico, um produto muito mais interessante. Um produto onde eu consigo entregar, né, sensorialidade, prazer, incluir queijo mesmo, né? E colocar na minha lista de ingredientes e no meu painel aí, frontal aí, da minha rotulagem, a presença sim de queijo, né? E colocar o meu produto aí no patamar aí de mercado mais premium, mais interessante, com a identificação do nosso consumidor. Bom, da parte técnica, em resumo, é isso. E eu vou passar agora para a Carol, para ela nos contar um pouquinho das inovações aí de mercado aí, com a utilização de queijo em pó. Obrigada, Ana. Você falou sobre sensorialidade e prazer. Acho que esse tema de queijo tem tudo a ver, né? E agora nós vamos mostrar um pouco de aplicações, né? Onde que a gente pode aplicar o queijo em pó com algumas referências de mercado. Bom, então, esses ingredientes que a Ana apresentou, tanto a mussarela, o provolone, o cream cheese e parmesão, nós buscamos alguns produtos que já estão no mercado, né? E eles podem ser aplicados em molhos de todos os tipos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Primeiro, molhos e acompanhamentos para saladas. Então, o parmesão é um ingrediente aí dentro do molho Caesar. Então, super possível formular um molho, né, utilizando os queijos em pó, e ao lado um acompanhamento para salada. Então aqui é uma espécie de torrada, torradas, né, menores ali, para ser utilizada, né, como um acompanhamento para salada. E nesse caso é um croton sabor queijo e alho. Então é muito bacana essa combinação de sabores junto com o queijo. Ele pode ser utilizado também em molhos para massas, né? Para macarrão. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de molhos 4 queijos. O primeiro deles já é um molho pronto, sabor 4 queijos, entre eles o parmesão. E o segundo, que é um pó para preparo desse molho para ser utilizado aí em massas de qualquer tipo. É bacana lembrar que o queijo em pó pode ser utilizado em molhos também para food service, para outros molhos que levam parmesão, por exemplo, um molho pesto, enfim. A gente pode pensar em várias outras aplicações. Risotos e massas, ou seja, pratos de rápido preparo, né? Nesse primeiro caso, se trata de um arroz carnaroli, que é o arroz próprio para a preparação de risoto, e ele já é condimentado e acompanhado do queijo. Então, a pessoa vai incluir ali só o caldo de legumes, né, ou a própria água fervente e preparar esse arroz para risoto. E ao lado, uma espécie de mac and cheese, que é bem tradicional aí dos Estados Unidos, também nesse mesmo modo de preparo. As sopas, que também é uma aplicação aí muito parecida com essa de risotos, massas, né? Então aqui a gente tem 2 exemplos, uma sopa já pronta para consumo, sabor brócolis e queijo, mais uma vez essa combinação, né, de outros sabores junto com o queijo, e um pó para preparo, nesse caso que é um creme de cogumelos, bacon e cream cheese. A gente teve uma das perguntas aqui, se seria interessante a aplicação em snacks e salgadinhos. A Ana já acabou respondendo parte da pergunta também, mas sim, é super possível. Aqui a gente tem 2 exemplos de snacks. O primeiro deles é uma pipoca salgada, né? Então, sabor tomate, manjericão e mussarela. Então, para trazer um pouco mais de frescor, utilizando o queijo junto também. E o segundo, que é uma opção mais voltada para a saudabilidade, são chips de arroz integral, sabor queijo. E os queijos em pó podem também ser utilizados em aplicações doces. Aqui a gente tem um sorvete sabor cheesecake,
com blueberry, que é bem tradicional também dos Estados Unidos, né? E nós colocamos aqui, tomamos a liberdade de incluir 2 ideias de sabores bem regionais aqui do Brasil. Então, o doce de leite com queijo e o Romeu e Julieta, que é uma combinação de goiabada com queijo. Além disso, ele também pode ser utilizado aí nas aplicações de pães e biscoitos, como a Ana já comentou também, chipas, pão de queijo. Esse caso aqui do biscoito é um biscoito inspirado no queijo quente, então que utiliza o queijo em pão para remeter, né, a esse sabor que é super indulgente. E, como a gente já falou, que ele também se aplica às receitas doces, os bolos. Então, aqui a gente tem um pó para preparo de bolo Red Velvet, que leva o cream cheese nessa cobertura. E o segundo, que também é uma ideia de aplicação, que é um bolo cremoso de fubá ou de milho. Nesse caso, o queijo vai atuar aí no corpo, vai atuar para trazer um toque salgado para essa receita também. Então, também é uma ótima alternativa para receitas doces. Bom, vamos às perguntas? Ana, pode voltar, por favor, para a gente começar as perguntas. A facilidade da gente variar entre formulações tipicamente salgadas, mas aquelas também à base, né, de cream cheese, né? Que são as sobremesas, os pós-preparos aí de sobremesa ou a sobremesa pronta, né? É bem interessante. A gente tem aí muita alternativa. Acho que, assim, a inovação, a criatividade que são os nossos limites.